gente! Voltamos com o nosso conteúdo aí, nossa disciplina de clínica médica. Agora nós vamos falar sobre doenças que acometem o sistema respiratório, as principais, então as que a gente mais tem contato aí na prática da clínica médica do dia a dia. Vamos lá! Então, assistência aí de enfermagem, né, em afecções do nosso sistema respiratório. Então, o sistema respiratório, ele é formado por um conjunto de órgãos que são responsáveis pela absorção do oxigênio no nosso meio ambiente e a eliminação de óxido de carbono. A gente estudou o sistema respiratório lá na disciplina de anatomia. Eu creio que vocês lembrem, se vocês não se lembrarem das estruturas, peço que vocês deem uma olhada naquele atlas que vocês têm disponível. E aí, quais são os órgãos desse sistema respiratório? Então, os órgãos superiores, as vias aéreas superiores, quais são? As fossas nasais, a boca e a faringe. Temos também as vias aéreas inferiores. E quais são elas? A laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões. Então, relembrando aí a nossa anatomia do sistema respiratório. Vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Vamos dar continuidade. Então, vamos iniciar aí falando da DPOC. É uma doença muito comum em áreas de clínica médica de grandes hospitais. Então, é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Lembrando que ela é uma doença grave, ela é uma doença que pode levar o paciente a óbito, viu? Então, vamos discutir um pouquinho sobre ela. Então, é um estado de doença pulmonar no qual o fluxo de ar está obstruído. Ela é constituída pela bronquite crônica, enfisema e asma. Então, é a junção dessas doenças que causam essa DPOC, doença obstrutiva crônica. Acelera as alterações fisiológicas da função pulmonar, que são causadas pelo envelhecimento. A gente vai ver a DPOC, na maioria das vezes, em pacientes idosos, que já estão acometidos de outras patologias. A obstrução, como diz o nome da doença, do ar pode ser reversível ou não. Então, se o paciente ele for tratado precocemente e adequadamente, essa obstrução ela pode se reverter. Caso contrário, infelizmente, o paciente ele vai sofrer e vai a óbito. Então, as manifestações clínicas, a falta de ar, que a gente chama de dispneia. Então, o paciente ele tem muita dispneia, até mesmo em repouso. Tosse, o paciente ele tosse muito, aquela tosse muito seca. Aumento do trabalho respiratório. Para esse paciente conseguir respirar, ele vai fazer o uso dos músculos respiratórios, coisa que ele vai sentir muito incômodo, muita dor. Perda de peso, o paciente ele começa a ter falta de apetite porque ele está sofrendo com a decorrência da doença. Intolerância aos esforços físicos, lógico que um paciente que ele não está conseguindo nem respirar direito, ele não vai conseguir realizar atividade física. Ruídos adventícios, então a gente no exame físico completo do paciente consegue notar esses sons anormais no pulmão do paciente. Agora nós vamos continuar aqui falando dos fatores de risco. Lembrando que o principal fator de risco para todas as doenças acometidas do sistema respiratório é o fumo. Então, o tabagismo, ele é fator de risco para 253 doenças. 223, perdão. Então, por isso é que uma das principais orientações de enfermagem é orientar o paciente a abandonar totalmente o cigarro. O cigarro ele é muito prejudicial à saúde. Nós sabemos que ele não causa só doenças do sistema respiratório, mas diversas outras. Então, o fumo é o principal fator de risco. Esse paciente ele pode ser fumante ativo ou passivo. A poluição do ar, outras infecções respiratórias, como eu citei para vocês anteriormente. A exposição ocupacional, então, pacientes que no passado foram expostos a poeiras, a pólen, em decorrência do trabalho. E a normalidade genética. A gente sabe que tem pacientes que já nascem com predisposição a certas doenças. Então, o tratamento da DPOC, oxigenoterapia, né? Uso de broncodilatadores, o uso de corticoide, a reabilitação pulmonar, e aí é que entra toda a equipe multidisciplinar para fazer o tratamento desse paciente, e os exercícios respiratórios. A equipe de fisioterapia também ajuda muito nessa parte, juntamente com a equipe de enfermagem.
Reiteramento dos exercícios mesmo, respiratório e exercícios de atividade de vida diária, o ensino ao paciente e família. Então, nós da equipe de enfermagem temos esse trabalho, né, esse dever de casa, de orientar essa família juntamente com o paciente. Medidas de enfrentamento ao estresse, educação em terapia respiratória, esse paciente ele precisa reaprender a respirar de forma correta, e terapia ocupacional para conservação aí de energia durante as atividades do paciente. Um dos pontos importantes, como eu citei para vocês, é que devemos orientar o paciente a deixar totalmente o cigarro, né? Parar de fumar. Orientar para a vacinação, porque esse paciente está com o sistema imunológico baixo, ele pode estar exposto a diversas patologias. Evitar o contato com alta concentração aí do pólen, poluição ambiental, e evitar a exposição extrema de temperatura, calor excessivo e frio excessivo. Então, atentar para sinais de infecção bacteriana ou viral, esse paciente ele está debilitado, ele não pode ter esse contato. Oximetria de pulso, né, que é ficar verificando a oximetria do paciente, até mesmo em casa, é bem interessante. Atentar para efeitos colaterais da medicação, que na maioria das vezes tem, e monitorizar o ritmo respiratório, para saber se esse paciente está com dificuldade de respirar, se ele está com dispneia ou não. Então, vamos falar um pouquinho aí da bronquite. É a inflamação da mucosa brônquica, caracterizada pela produção excessiva da secreção mucosa na árvore brônquica. Então, a bronquite ela se apresenta com esse sintoma aqui, ó, tosse produtiva. E essa tosse bastante produtiva, ela dura em torno aí de 3 meses. E a cada 2 anos ela reaparece. Então, os pacientes, ele também tem outras causas excluídas. O fumo, como eu disse para vocês, é um dos principais fatores de riscos para todas essas doenças. Então, sintomas, a tosse, como eu disse, bem produtiva, produção de bastante catarro, expectoração espessa, gelatinosa, os sibilos e a dispneia, que são os ruídos aí no pulmão, quando a gente vai fazer o exame físico do paciente, a dispneia, que é a falta de ar. Esse paciente, ele também sente bastante falta de ar quando ele se expõe a atividades físicas e exercícios físicos. Vamos falar um pouquinho aí do enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar ele é bastante grave também. Se não tratado, ele pode levar a óbito o paciente, porque é uma distensão anormal dos espaços aéreos distais nos bronquíolos terminais, com destruição aqui das paredes alveolares, por isso que é uma doença muito séria, e o estágio final é um processo que progrediu por muitos anos e o paciente não tratou, por onde ocorre a perda da elasticidade pulmonar e a função pulmonar, na maioria dos casos, está irreversível. Então, se o pulmão ele perdeu essa função de elasticidade, dificilmente o tratamento vai conseguir reverter esse processo. Por isso é que as doenças, aos primeiros sintomas, o indivíduo ele deve procurar assistência de saúde para investigar qual é a patologia. Porque se, no caso desse, quando um enfisema pulmonar de início, pode ser que com tratamento consiga reverter. Se não, infelizmente, o paciente ele vai sofrer com muita dor e não vai conseguir a cura. Então, os sinais e sintomas aí é a falta de ar, lenta e progressiva, dispneia. O paciente tosse muito, o paciente fica muito magro, anoréxico. Infecções respiratórias são bem frequentes, porque o pulmão ele já não consegue mais ter aquela elasticidade. Então, qualquer vírus ou bactéria ou fungo, ele já começa a apresentar infecções respiratórias. O tempo respiratório ele é bem prolongado, o paciente ele começa a ter aquela dificuldade para respirar, e o tórax em barril. O tratamento são broncodilatadores, os antibióticos, corticoides e a oxigenoterapia e a inaloterapia. O tratamento dessas doenças respiratórias são muito parecidas, então, basicamente, esse tratamento. A pior complicação é a insuficiência cardíaca direta, que o paciente já está num estágio bem avançado e, infelizmente, não tem mais cura. A asma, uma doença aí muito frequente, né, até mesmo em adultos, em crianças, em jovens, e que é muito dolorosa também. Quem tem asma sabe o quanto é ruim até mesmo a alternância aí de temperatura. Então, choveu, esfriou, esquentou, o paciente ele já começa a sofrer.
Então, é uma doença inflamatória, ela é crônica de vias aéreas, resultando em hiperatividade das nossas vias aéreas. Então, ela começa a trabalhar bastante. Então, é edema de mucosa e produção de muco. Quem tem asma produz muco o tempo todo. A inflamação é difusa e leva a episódios recorrentes dos sintomas. Então, essa asma crônica, ela tem fases agudas em que mudou o ambiente ou mudou a temperatura, o paciente ele começa a ter crises. Então, a asma ela tem 3 classificações, leve, moderada e grave. Na grave, lembrando que a gente tem o que é chamado mal asmático. O paciente ele já está muito grave, muito mal, e ele precisa de um tratamento mais rigoroso, até mesmo internado na clínica médica do hospital. Sinais e sintomas: tosse produtiva, o enrijecimento do tórax, sibilos, como eu já disse para vocês, são sons que a gente ouve no exame físico, né? Dispneia, falta de ar, cianose de extremidades, taquicardia, sudorese, ansiedade e agitação. Lógico que o paciente que ele não está conseguindo respirar direito, ele está tossindo excessivamente, ele vai ter ansiedade, vai ter agitação, ele começa a ter sudorese, ele começa a desencadear outros sintomas. O tratamento é o mesmo de bronquite e do enfisema pulmonar, dependendo da fase que o paciente está. Então, a prevenção: não fumar, a principal. Evitar mudanças bruscas de temperatura, evitar sair de casa com o tempo muito frio, evitar contato com pessoas portadoras de doenças respiratórias. Por quê? Porque a pessoa que está em crise de asma, se desenvolver uma doença respiratória bacteriana ou viral, ela vai ter um quadro mais grave do que uma pessoa que é saudável, porque ela já tem essa dificuldade respiratória, essa produção excessiva de muco. Tomar de 6 a 8 copos de água ao dia, né? Então, beber muito líquido, ter aí uma alimentação saudável, controlar-se emocionalmente, porque a gente sabe que pacientes asmáticos, às vezes, até uma crise de ansiedade desencadeia uma crise asmática. Evitar a inalação de inseticidas, desodorantes, tintas, etc. Então, cheiros fortes. E aí os cuidados de enfermagem para essas doenças, né? Bronquite, enfisema e asma. O repouso em ambiente sempre arejado e limpo. Evitar muito ar-condicionado, muito ventilador, abrir as janelas de casa ou até mesmo da clínica que está internado. Incentivar a ingestão de líquidos, é muito importante esse paciente se manter sempre hidratado. Manter o ambiente calmo e tranquilo. Verificar e anotar a temperatura, não só a temperatura, mas todos os sinais vitais a cada 4 horas. Incentivar o paciente sempre a evitar o fumo, abandonar o fumo totalmente. Evitar o ar poluído e atividades físicas. Os pacientes que estão em crises respiratórias, eles precisam evitar exercícios físicos naquele momento, porque ele pode ter uma dispneia, pode ter uma falência cardíaca ali na hora. Umidificar o ambiente em repouso, né, com água fervente. Usar lenços de papel na eliminação das secreções, nunca utilizar lenços de tecido e ficar reutilizando. Oferecer uma dieta nutritiva, a dieta para esses pacientes é dieta livre e nutritiva, saudável. Administrar oxigenoterapia quando necessário. Então, vamos falar um pouquinho aí da pneumonia. A pneumonia é uma inflamação no parênquima pulmonar causada por vários tipos de micro-organismos e agentes químicos. Então, a pneumonia ela pode ser causada por bactérias, por vírus, por fungos, por parasitas, por microbactérias. Então, são diversas as causas das pneumonias. Por bactérias, vírus, então a gente sabe que geralmente quando o paciente está aí com um vírus gripal muito forte, ele pode sim desencadear uma pneumonia e acaba que essa gripe se torna pneumonia, se torna um tratamento mais estendido porque se tornou uma doença mais grave. Então, a pneumonia ela é classificada como adquirida na comunidade em até 48 horas, adquirida no hospital depois de 48 horas de internação, que a gente sabe que o paciente que ele está internado na clínica médica do hospital, ele tem contato com outros pacientes, pode ser que ele adquira a pneumonia de outro paciente. No hospedeiro imunocomprometido, então os pacientes que ele já têm outras doenças que acometem o sistema imunológico têm mais facilidade para adquirir uma doença como pneumonia. E por aspiração, né, por aspiração brônquica. Então, os tipos de pneumonia, a gente tem a lobar, que acomete um ou mais lóbulos, né?
A gente tem a broncopneumonia, que é distribuída de forma macular, originada em uma ou mais áreas localizadas dentro dos brônquios. E a gente tem a nosocominal, que é adquirida após 48 horas de internação, como eu disse para vocês. Pode ser que o paciente adquira de outro paciente e esteja com o sistema imunológico comprometido e acaba sendo acometido por a doença. Então, as manifestações, o paciente ele tem bastante febre, ele tem muita dor torácica porque ele tosse muito, ele produz muita secreção. E aí, cianose também de extremidades, a tosse é dolorosa e produtiva, ele tem muito escarro, ele tem cefaleia, náuseas, vômitos, mialgia, né? O paciente ele fica tonto, ele fica fraco, os lábios e língua ficam ressecados. Então, é como se fosse uma doença gripal, só que bem mais séria. Complicações. Então, o paciente, se não for tratado, ele pode ter derrame pleural, ele pode ter um abscesso, hipotensão, que o paciente quando ele está muito acometido, ele está muito fraco. Então, bronquite crônica e insuficiência cardíaca. Então, são várias as complicações da pneumonia. Então, por hoje é só. Na aula presencial, nós vamos focar em outras doenças que são tratadas dentro da clínica médica, doenças que acometem outros sistemas do corpo. E tchau, tchau!